Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Porpino, com mais uma aula de Geografia. Hoje nosso tema será África. Como o tema é um pouco extenso, eu dividi essa aula em 3 partes. Hoje nós vamos ver a primeira, certo? Vamos conhecer um pouco da história do continente africano, vamos conhecer um pouco sobre os costumes, a língua e a religião. Essa primeira aula é uma introdução. Tudo certo? Vamos lá começar. Bom, pessoal, já ouviram falar que o continente africano foi o berço das primeiras populações. Os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. Isso segundo estudos de fósseis. Os fósseis mais antigos foram descobertos nessa região. Certo? Então, vamos lá. População mestiça constituíram as primeiras civilizações. Acabei de falar. Através de estudos, de datação de fósseis, de restos humanos, até o momento, os mais antigos foram descobertos no continente africano. Claro que isso pode mudar. Se a ciência descobrir um fóssil mais antigo em outra parte do mundo, por exemplo, na Europa, na Ásia ou até mesmo aqui na América, no continente americano, talvez os livros mudem, certo? Mas até agora a África é tida como o berço das primeiras civilizações humanas. Bom, no continente africano você tem uma diversidade muito grande, tanto de idiomas como de etnias. Religiões também se enquadram nesse grupo. Observe nesse mapa. Você tem a religião, tem o cristianismo, você tem aí o islamismo, você tem várias migrações, aí, Banto, que é um tipo de etnia, certo? Você tem as rotas comerciais da Arábia, da Índia e da China. Certo? Vocês observam essas setas. Você tem rotas de comércio da África do Norte e África Ocidental. Então, o continente africano, no passado, você tinha muitas rotas comerciais e observe que existia também religiões distintas. Os grupos étnico-linguísticos. Em amarelo, observe aqui no mapa, na parte norte, você encontra os semíticos. Na parte verde, na parte que pega um pouco a parte central, puxando aí para o sul, você tem os bantu. A parte rosa, você vai ter os mandi e também mandinga. E na parte marrom, tá certo? Vocês vão ter os nilóticos. Essas são as principais etnias e línguas do continente africano. Aqui você tem civilizações de cidades, rebanhos e rotas comerciais. Bom, as grandes rotas comerciais internacionais foi a do ouro, do marfim e de tecidos. Lembrando que o continente africano é muito rico em recursos minerais. Certo? No século XVIII, você tinha aqui os estados da savana do Níger, certo? Tem agricultura e pastoreio. O Império Mali, junto ao Níger, controla o comércio entre os séculos VIII e o século XV. E você também tem o Império Ashanti no século XVIII. Observe os produtos do comércio africano, vidro. Você tem o marfim, o que gera muita polêmica por conta do contrabando de animais, da caça predatória, principalmente do elefante, para tirar o marfim para essas peças. Lembrando que é um crime ambiental. Certo? Hoje na África tem muitas ONGs que protegem esses animais
da extinção. Mas no passado foi muito utilizado a caça para tirar o marfim, para fazer objetos para o comércio internacional, o comércio clandestino. Também tem o bronze, muito utilizado na região. O ouro, lembrando que o continente africano, o subsolo é muito rico em minérios, tanto metálicos como não metálicos, como, por exemplo, o diamante, que são consideradas gemas. Você tem ouro, você tem vários minerais importantes de valor econômico muito forte no continente africano. Sim. A outra parte que a África se destaca, infelizmente, é com a questão dos escravos, que vocês vão ver mais à frente, muitos escravos não vieram somente aqui para o Brasil, para várias partes do mundo, separados das suas famílias. Muitas vezes os europeus pegavam os guerreiros mais fortes e escravizavam. Aqui na América Latina, eles vieram em contragosto para a cultura da cana-de-açúcar. Nós temos os quilombolas e nós devemos muito ao povo africano, que parte da cultura brasileira, certo? Foi assimilada junto com os africanos. Temos muita coisa da cultura africana aqui no Brasil. Bom, a escravidão na África, escravidão pré-colonial, você teve a escravidão entre os africanos, teve o tráfico árabe de escravos e o tráfico europeu de escravos. Bom, esse mapa você entende bem. Escravidão no Novo Mundo, século XVI ao século XIX. Observe aqui que o Brasil, não só o Brasil, uma parte da América Central e até o sul dos Estados Unidos, que no momento era colônia de exploração, certo? Recebeu africanos. Então, também na Europa e parte da Ásia. Certo? Então, os africanos sofrendo bastante com a escravidão no mundo todo. As colônias europeias utilizavam os escravos africanos para produzir em outros países para sustentar a economia desse continente. Mas, posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a questão da descolonização do continente africano. Certo? Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas. As senzalas,
e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Bom, então o que eu peço a vocês é que façam análise à aula e vão fazer um texto sobre os grupos linguísticos e a escravidão na África. Vocês podem falar de 10 a 20 linhas, certo? Um abraço e até a próxima aula.